Olá! Boa noite! Seja muito bem-vindo para mais um Responde Modele, o nosso programa que você já está familiarizado toda segunda-feira à noite, no horário do Brasil, 7h30 da noite. Por que estou falando no horário do Brasil? Porque eu não estou neste momento aí com você. Mas mesmo longe, nós vamos continuar com a nossa programação. Você já deve ter recebido o convite e hoje nós vamos falar sobre falsas vagas de trabalho. Você já caiu em alguma cilada? Conte aqui para nós. Eu vou colocar neste momento o título aqui da nossa live. Então, estou colocando aqui falsas vagas de emprego. E eu vou colocar aqui, convidando para mais pessoas. Faço mesmo para você. Por favor, convide seus amigos para estar aqui conosco. E aí você vai falar assim, Lilian, quem que é legal ouvir essas dicas? Pessoas que já caíram em ciladas de vagas falsas, empresas que estão com dificuldades de encontrar bons candidatos. A gente vai dar dicas de como anunciar vagas encantadoras. Então, se você está aí dizendo, poxa, mas aquele meu amigo já caiu numa cilada, convide essa pessoa para estar aqui com a gente. Se você tem um amigo que trabalha em RH e está dizendo que está tão difícil encontrar bons candidatos, manda aqui porque nós vamos falar de como divulgar vagas encantadoras, beleza? Então, a gente vai atender dois públicos hoje. A pessoa física que está buscando recolocação, a pessoa jurídica que não consegue encontrar bons candidatos. Eu já estou aqui descendo o dedo, convidando todos os meus amigos para estar aqui na live. Será que você está fazendo mesmo? Será que você convida seus amigos para lives significativas que agregam valor? Eu desejo que sim. A gente já começou aqui, está fazendo uns minutinhos, seja muito bem-vindo. Quem está aqui conosco, Danilo está aqui, Mariana está aqui, Locatelli está aqui, a Thaís está, sejam todos muito bem-vindos e chamem os amigos para estar aqui conosco. Papel e caneta na mão e anote, vagas falsas. Você já caiu nessa cilada? Quais foram as consequências que você vivenciou? Se nós aqui podemos te ajudar, nunca mais você vai cair em cilada. O que a gente vai falar hoje? Quais são as características de vagas que causam insegurança no candidato? Que quando o candidato lê, ele fala assim, fiquei com medo agora. Nós vamos falar como atrair bons candidatos e nós vamos falar dessa relação entre pessoa física e pessoa jurídica, que ambos selecionam oportunidades. A empresa seleciona o melhor candidato. O candidato seleciona a melhor empresa. Então, ambos selecionam as melhores oportunidades. Bora lá para a gente conversar um pouquinho sobre isso? E nós vamos conversar apoiado na missão que nós aqui na Consultoria Modele trabalhamos todos os dias. Conduzir pessoas no seu desenvolvimento, na descoberta de seus talentos. Favorecer RH estratégico e, a partir do desenvolvimento da pessoa física e da pessoa jurídica, conduzir ambas para um casamento profissional de sucesso, apoiado em princípios e valores, onde essas pessoas compartilham dos mesmos princípios e valores. Então, quando a gente fala de vaga falsa e tudo mais, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Primeiro, eu convido você a RH, sobre o que dá a sensação de vaga falsa. Eu tenho aqui uma listinha de situações que candidatos compartilham conosco, dizendo, olha Lilian, olha Mariana, quando a gente vê uma vaga desse jeito, não encaminhamos o nosso currículo, porque dá a sensação de vaga triste, de vaga que não dá para confiar, de vaga que vai ser selada. O anúncio da vaga te leva para um site estranho. Então, você tá ali, tem todo o descritivo, quando você clica, vai para um site que não é familiar, que é estranho. Então, tá tudo bem quando você convida para sair. Por exemplo, você divulgou a vaga no LinkedIn e aí leva para um outro site.
mas que outro site é esse? Ele está harmonioso, tem uma construção bacana que transmite segurança ou é cheio de cifras para você ficar adivinhando o que é? Então, o site tem que ser o site que você vai cadastrar o seu currículo, e você que está favorecendo um site para cadastrar currículo, ele tem que ser harmonioso, de fácil informação para completar. Quando o candidato percebe que tem que completar SIC, RG, carteira de habilitação, um monte de documento, ele fala, nossa, mas por que eu tenho que fazer tudo isso? É pegadinha? Então, o site tem que ser harmonioso, tem que ser de fácil acesso, intuitivo, porque quando não é dessa forma, gera desconfiança. Outra coisa importante, RH, quando você está divulgando vaga e faz uma descrição muito genérica, sem explicar com profundidade o que o candidato vai fazer, dá a sensação de ser mais uma cilada. Eu não tenho clareza do que eu vou fazer, eu não tenho clareza, parece que qualquer pessoa serve. E não é verdade. Quando uma vaga qualquer pessoa serve, provável ser selada. A vaga sempre tem algum critério de especificação. Mesmo que você fale, Lília, é para o primeiro emprego, mas você tem uma região, você tem uma escolaridade para informar. Você pode não exigir experiência porque é o primeiro emprego, mas alguma especificação é importante. Quando outra coisa que os candidatos falam muito para nós, olha, quando a gente vê isso, temos preocupação. Então tá lá, forma de contratação, PJ. Então a pessoa vai abrir um MEI ou outro tipo de empresa e vai trabalhar de pessoa jurídica para pessoa jurídica. O que acontece dessa forma? Você vê lá de pessoa jurídica para pessoa jurídica, mas toda a relação é de CLT. Você vai trabalhar de tal hora a tal hora, você vai trabalhar com um salário dessa forma, dá todas as características de CLT. Então, quando você vai contratar alguém como prestador de serviço, preste atenção nas orientações que você está colocando, se não é de CLT. As coisas não devem se misturar, tá? Quando eu estava falando para vocês sobre preenchimento de documentos e tudo mais, é importante eu colocar um adendo para você. Muitas empresas têm lá RG, CPF, carteira de habilitação. Se for um fator de preenchimento obrigatório, não é que é cilada, mas eu peço para você ficar atento com as informações que você está compartilhando. Quando a empresa pede e não é informação obrigatória, pule. Os seus documentos você preserva e preenche no momento oportuno, pessoalmente, quando você já conhece a empresa. Do contrário, preserve-se. Combinado? Ainda falando de características de vagas que causam insegurança no candidato. Quando começa a falar, olha, para participar você precisa pagar. Tem empresas que o processo seletivo você vai pagar. São empresas conhecidas como Headhunter, Job Hunter. Então aí você tem ciência, mas desde o primeiro instante, qual é o valor que você vai pagar, qual é o serviço que você está comprando. Se você não sabe qual é o serviço que você está comprando, pare, leia o contrato, entenda exatamente o que está sendo solicitado para você pagar. Não vá pagando pela ansiedade de que essa vaga tem o meu perfil. O que você for pagar tem um serviço que você está comprando. Entenda que serviço é esse que você está comprando. Combinado? Quando fala assim, olha, essa vaga está exigindo curso tal e nós estamos vendendo esse curso. Se você avalia que esse curso vai agregar valor para o teu currículo, tem total relação com o teu objetivo profissional, que ótimo. Do contrário, preste atenção se não é uma cilada, preste atenção se aquilo que você está pagando é apenas para somar mais um na matrícula do curso X. Então, novamente, cada vez que você for pagar por algo, entenda com clareza que serviço você está comprando.
Uma outra coisa que é relevante para você, RH, que está divulgando uma vaga, quando você fala encaminhar currículo para e-mail X, e esse e-mail tem um provedor comum, Yahoo, Gmail, Hotmail, nada desabona, mas nós convidamos que você fique mais atento quando não é o provedor da própria empresa que está contratando. O que pode acontecer? É uma substituição que a empresa vai fazer, uma substituição confidencial e por isso não quer compartilhar o nome da empresa e você tem um e-mail de um provedor comum. Pode acontecer isso? Pode. Como também pode ser uma cilada. Então, não é um fator único que você vai definir como, se acontecer isso é cilada. Toda a nossa live nós vamos falar para você. Pegue cada informação, some, observe para no final você tomar a sua decisão. Para você RH, cada informação que a gente está dividindo aqui, verifique de que maneira que você está divulgando a sua vaga. Porque a forma como nós divulgamos a vaga interfere no candidato que nós vamos receber. Então preste atenção nessa dica. Candidatos decididos, candidatos proativos, candidatos dinâmicos são altamente criteriosos. E esses candidatos vão observar como é que essa vaga está descrita, as responsabilidades dessa vaga, quais são os pré-requisitos, se os pré-requisitos da vaga casam de maneira harmoniosa com as responsabilidades que serão feitas, qual é o salário proposto. Candidatos que a gente quer atrair mesmo são criteriosos e olham tudo com muito cuidado. Agora, candidatos inseguros, candidatos que falam depois eu vejo, depois eu analiso, eles vão responder mais facilmente. Vagas com descrições muito genéricas, vão responder facilmente vagas que têm assim, salário a combinar ou só recebemos currículo com pretensão salarial, vagas que têm poucas informações da empresa. Essas vagas que são muito genéricas atraem candidatos inseguros, desesperados, que estão dizendo assim, não vai tu mesmo. Eu estou desesperado para conseguir alguma coisa. Consegue entender que cada ação nossa de RH vai interferir nos candidatos que a gente vai receber? Quanto mais transparente nós somos, mais candidatos alinhados nós recebemos para as nossas vagas. Isso é o que nós aqui da Modeli compartilhamos com você, para que você, RH, consiga bons candidatos. E isso é o que nós oferecemos para os nossos clientes quando estamos conduzindo o processo seletivo. Quando a gente fala, olha, nós vamos atender a tua expectativa, é porque nós alinhamos muito bem o perfil da vaga, divulgamos com as informações necessárias para o candidato tomar a sua decisão. E é por isso que a gente recebe candidatos alinhados com o perfil da vaga. Talvez nesse momento você, RH, deve estar pensando o seguinte: eu tenho um turnover muito alto, ou seja, uma rotatividade de funcionários muito alto na empresa. Ou talvez você esteja pensando assim, eu tenho vagas abertas há muito tempo. Se você está se queixando dessas duas questões, eu convido você a resgatar a nossa live feita há uns 15 dias atrás, na segunda semana de novembro, falando sobre os 7 principais pressupostos da PNL. Anote isso. 7 principais pressupostos da PNL. E lá eu quero resgatar o 6º pressuposto, que diz assim: se o que você está fazendo não está funcionando, faça outra coisa. Faça qualquer outra coisa, mas mude. Porque com o mesmo comportamento, o que você vai conseguir é o mesmo resultado que você já está chorando. Então, a reflexão é: você está reclamando de turnover alto na empresa? Você está reclamando que você tem vagas abertas há muitos dias, muito tempo te dando prejuízo? Então, alguma coisa você tem que mudar no teu processo seletivo. Senão, você vai continuar com os resultados ruins. Vamos lá compartilhar a experiência da nossa aqui, da Modeli?
Bons candidatos escolhem as vagas, a gente já disse isso. Então, ele valida qual é o salário, ele vai validar se o salário é harmonioso com todas as responsabilidades. A gente ouve muito assim, Lilian, tem bastante responsabilidade, mas o salário combina com o que está sendo exigido. Ou então, Lilian, eu não vou ficar nessa vaga, porque o que está sendo ofertado financeiramente não combina, não proporciona equilíbrio com todas as responsabilidades, ou não é compatível com o horário de trabalho que a gente vai fazer, por tudo que a gente vai ter que ser responsável. Bons candidatos escolhem vagas. Então, quando a gente está alinhando o perfil da vaga, a gente vai pontuando tudo isso com o nosso cliente, para que a gente possa trazer o melhor candidato no processo seletivo. Isso garante que o seu turnover vai baixar, isso garante que você vai ter vagas abertas dentro do tempo razoável. Se é uma vaga operacional, você fecha mais rápido. Se é uma vaga estratégica, leva um pouquinho mais de tempo, mas ainda dentro do que a gente pode chamar de administrável para a área do RH. Tá acompanhando? Eu estava esquecendo, quem está ao vivo aqui com a gente vai ganhar presente. Você está participando ao vivo? Então fica até o final da live que a gente vai dar um presente para você. Como assim? Ninguém me cobrou isso ainda? Tá tão acostumado a ganhar presente que nem espera a Lília falar, né? Já sabe que no final tem. Então é o seguinte, faça uma reflexão como que as vagas estão sendo divulgadas. Faça uma reflexão se você pode mudar um pouco o descritivo da vaga. E se você nesse momento está falando, a minha diretoria não permite mudar, ou eu não posso fazer diferente. Mostra essa live para quem tem poder de decisão como persuasão para que você possa fazer diferente. Se você está falando, Lili, eu não posso divulgar o salário, você pode divulgar a faixa salarial, você pode divulgar o horário de trabalho, você pode divulgar quais são os benefícios, tem um monte de coisa que você pode divulgar e que com certeza vai favorecer para que você atraia bons candidatos alinhados com o perfil da vaga que você está divulgando. Os candidatos estão cada vez mais criteriosos, cansados de cair em cilada. Vaga que fala que vai selecionar perfil tal e depois não dá retorno. Vaga que serve apenas para vender curso. Vaga que é apenas para você comprar um kit de alguma coisa. Os candidatos estão cansados de cilada. E quando você, de alguma forma, RH, se aproxima dessas ciladas, já ouviu um ditado, gato escaldado tem medo de água? O que eu quero dizer é que o candidato tem recordação negativa do que vivenciou e quando ele vê uma vaga com uma descrição parecida, ele fala, não vou me candidatar. Então, é importante que a gente seja transparente, nos distanciando dessas ciladas que a gente vê por aí. Então, na próxima vaga que você for divulgar, preste atenção da forma como você está fazendo. E para você, candidato, o que a gente coloca aqui de altamente relevante para você? Da mesma forma como a gente está falando que a empresa tem que ter atenção com a forma que divulga a vaga, nós candidatos, eu já estive do lado de candidato, oriento candidatos na assessoria de carreira, a forma como você se posiciona para cada vaga também está falando de você. Então preste atenção. Você vê uma vaga divulgada, aí você vai lá e começa a ter dúvidas. Nossa, será que é uma cilada? Olha como é que está descrito isso. Se você escreve algo avacalhando, algo com aspereza, antes de fazer isso, observe se essa vaga é realmente falsa, para você não levantar um falso testemunho. Da mesma forma que a empresa pode ter danos, ou seja, alguma punição por divulgar uma vaga falsa, você, candidato, quando julga sem ter certeza, também pode sofrer danos por isso, ou seja, alguma punição. Não se existe mais falar que a internet não tem dono, tem sim, tem como rastrear quem publicou, tem como rastrear quem é o dono daquele perfil e se você causou algum dano moral, você, empresa, causou dano moral para o candidato e vice-versa, há
punição. Então, fique atento da forma como nós estamos, candidato e empresa, estamos nos comportando nas redes sociais. Você, empresa, quando eu divulgo uma vaga dessa forma genérica, onde está assim, empresa confidencial, salário a combinar, benefícios nós informamos na entrevista, você está distanciando de bons candidatos. Bons candidatos, eu repito, para ficar bem gravado para você, escolhem boas empresas. Se você tem um turnover alto, um dos desafios é a forma como você está divulgando a vaga. A gente pode te ajudar nisso. Liga aqui na Modeli que a gente fala um pouco sobre como que nós aqui divulgamos vaga, como é que nós aqui tratamos os candidatos em cada etapa do processo seletivo. Atenção pela forma como você se candidata. Pela forma como você descreve a sua vaga e você, candidato, como você está se candidatando. Olha como é que as coisas caminham. A gente está caminhando para finalizar isso. No final tem presente, fique aqui junto. A empresa, quando divulga a vaga com poucos critérios, ela está falando da missão, visão e valores dela. Se você está dizendo, a empresa não tem definido, tem sim. A forma como a diretoria da empresa se comporta está falando da missão, visão e valores, mesmo que não esteja definido no site da empresa. Toda empresa tem. A diferença está em escancarar no site ou não. Mas toda empresa tem. Assim como o candidato. Todo candidato tem valores, tem princípios. E isso é demonstrado na maneira como você constrói o teu currículo. Isso valores do candidato é demonstrado como você se apresenta no LinkedIn. Valores dos candidatos é demonstrado como é que você se comporta na entrevista de emprego. Todos nós, independente do lado que estamos, se é pessoa física ou se é pessoa jurídica, transparecemos a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. E no processo seletivo, o que acontece? Nós atraímos aquilo que nós compartilhamos. Se você está compartilhando missão, visão e valores genéricos, simplórios, que não joga aberto, você vai atrair exatamente isso para você. Bora lá para fazer algo diferente? Quem escrever primeiro eu quero vai ganhar uma sessão virtual nossa aqui da Modeli para a gente falar um pouco mais dessa apresentação. Se quem escrever eu quero for pessoa jurídica, nós vamos ensinar como é que você faz uma vaga altamente atrativa, que vai fazer diferença para você. Se você escrever eu quero, for uma pessoa física, nós vamos mostrar como é que o teu currículo, como é que a forma que você está se candidatando está de forma alinhada com o teu objetivo. Vamos prestar atenção se você está se candidatando para vagas que realmente vai atender aquilo que você quer, o seu objetivo profissional. Quem escreveu aqui? Daniel Santos 9012. Muito bem, Daniel. A gente vai pedir para que você no inbox escreva o seu telefone, seu WhatsApp, e amanhã a equipe da Modeli vai entrar em contato com você e agendar uma sessão e a gente vai contemplar você com esse exercício sobre vagas falsas, como é que você está se posicionando. E depois você conta pra gente como que, se você é uma pessoa física que está buscando recolocação ou está do lado do RH. Combinado? Acompanhe a nossa agenda toda segunda-feira, tem o Responde Modeli. Eu aguardo você na próxima segunda-feira. Eu vou ficando por aqui, curtindo a minha viagem maravilhosa. Você está acompanhando, já sabe que eu não estou no Brasil. E a gente vai equilibrando um pouquinho de diversão, um pouquinho de trabalho. A equipe da Modeli está todinha voltada para dar atenção para você. Beijo, boa noite para vocês.